Os protozoários pertencem ao reino protista, assim como as algas uni- e pluricelulares. Somente que os protozoários são unicelulares, eucariontes, heterótrofos e aclorofilados, ao contrário das algas, que seriam autótrofas e clorofiladas. As algas também poderiam ser pluricelulares, neste caso, somente unicelulares. Os protozoários são classificados de acordo com as estruturas locomotoras. Os risópodes possuem pseudópodes, os flagelados, flagelos, os ciliados, cílios, e os esporozoários não possuem estrutura locomotora, mas se reproduzem por esporulação. Nesta imagem, observamos em sequência uma ameba possuidora de pseudópodes, portanto, risópode, um Trypanosoma cruzi fora das hemácias, um protozoário flagelado, por possuir flagelos. Logo abaixo, um Paramecium com seus cílios. E dentro das hemácias podemos observar Plasmodiums, que, aliás, acabaram de romper hemácias e foram liberados para a circulação. 3 gêneros de pernilongos são apresentados nesta imagem. Os pernilongos são, ao mesmo tempo, transmissores e vetores de doença. São vetores porque justamente são capazes de levar até a pessoa a doença, porque eles vão à procura de sangue da mesma. Este sangue é necessário, no caso dos pernilongos, ou melhor, mosquitos, eles são utilizados pelas fêmeas para produzir os seus próprios óvulos. Embora os machos acompanhem as fêmeas nos seus voos noturnos, somente elas é que procuram o sangue humano. Os nomes científicos obedecem a certas regras de nomenclatura que sempre é bom lembrar. Os nomes normalmente são estranhos porque são derivados do latim. A nomenclatura ela é binomial, ou seja, ela é composta por 2 nomes. O primeiro nome constitui o gênero, que normalmente se iniciam com iniciais maiúsculas. O segundo nome é a espécie, cuja inicial é minúscula. No caso de nomes como Trypanosoma cruzi, por ser uma homenagem a Oswaldo Cruz, poder-se-ia escrever com letra maiúscula o cruzi, ou seja, a designação da espécie. Os nomes científicos sempre devem ser destacados no texto. Quando a gente usa grafia manuscrita, ou seja, quando escrevemos à mão, devemos sempre grifar. Em textos impressos podem aparecer grifados, negritos ou itálicos. Este é o caso do mosquito Aedes aegypti. Além da febre amarela e da dengue, ele também transmite o Zika vírus e a chikungunya. Também, neste caso, é a fêmea quem vem à procura de sangue. No caso deste mosquito, os hábitos dele são diurnos, geralmente vindo picar as pessoas no início do dia ou no entardecer. O ciclo da doença de Chagas começa com a picada do barbeiro e a deposição das suas fezes próximas ao local da picada. Como o barbeiro injeta uma saliva anestésica e anticoagulante, aos poucos o efeito do anestésico vai passando e o indivíduo se coça. Quando ele se coça, ele leva as fezes para o local da picada, podendo o Trypanosoma cruzi atingir o sangue.
Pelo sangue, os Trypanosomas cruzi atingem os músculos viscerais, onde perdem os seus flagelos e se reproduzem. Essas formas aflagelares são denominadas amastigotas. A doença de Chagas também é conhecida como doença dos megas, provocando aumento do coração, do esôfago ou do intestino. No caso, o colo intestinal pode ser atingido. Como o Trypanosoma cruzi se reproduziu, aos poucos ele sai flagelado dos músculos e volta para o sangue, possibilitando a um outro barbeiro adquiri-lo. Após a reprodução no intestino do barbeiro, essas formas vão migrar para o corpo da pessoa através das fezes do inseto. Todos estes são barbeiros. Barbeiros são nomes gerais para insetos de 3 gêneros: Panstrogilos, Rodinos e Triatoma. Esses insetos são classificados de acordo com a posição das antenas em suas cabeças. Todos eles são insetos, não são mosquitos e possuem hábitos hematófagos ou comedores de sangue noturnos. Eles vêm à noite picar as pessoas. Os reservatórios naturais, como o próprio nome diz, são animais da natureza com os quais o barbeiro, anteriormente à chegada do homem, estabelecia o seu ciclo alimentar. Portanto, o ciclo vital do Trypanosoma cruzi se estabelecia entre o homem, o tatu, a preguiça, gambá, preá e outros animais silvestres. Com a chegada dos seres humanos, o sangue desses animais foi substituído pelo sangue de cães, gatos, galinhas e outros animais domésticos. Esses barbeiros que viviam junto com esses animais silvestres em suas tocas vivem atualmente nas casas precárias de seres humanos, casas de pau a pique em regiões periféricas e rurais. Os barbeiros são insetos que sugam o sangue das pessoas. Na verdade, não sugam, é a própria pressão arterial que empurra o sangue para dentro do intestino do animal. Observe que eles se reproduzem em casas de barro, conhecidas como casas de pau a pique, e observe ainda na foto uma criança sendo picada por barbeiros à noite. Os Trypanosomas cruzi podem ser encontrados no sangue humano e no intestino do barbeiro na forma flagelada, conhecida como tripomastigota. Já nos músculos viscerais, eles se reproduzem na forma amastigota, que é uma forma sem flagelo. Nessas 3 imagens obtidas ao microscópio, podem ser observados Trypanosomas cruzi no sangue e fora das hemácias. Eis as formas amastigotas que se reproduzem no interior dos músculos viscerais, provocando aumento do tamanho dos órgãos. Os barbeiros pertencem ao reino animal, ao filo dos artrópodes e à classe dos insetos, e à ordem dos hemípteros. Esses animais, além de hábitos hematófagos, também podem ser fitófagos, como as marias feridas, sugadoras de plantas, retiram a seiva das plantas e não o sangue humano, ou ainda podem ser predadores. Existem hemípteros, que são predadores dos hemípteros barbeiros. O nome da ordem Hemípteros deriva do fato das asas desses animais apresentarem metade num padrão e metade em outro padrão de desenho. Repare que na parte triangular da asa há um padrão e na parte mais arredondada outro padrão. Daí o nome hemíptero, ou seja, meia asa. O xenodiagnóstico era uma técnica antiga de detecção da doença de Chagas. Consistia no seguinte: numa pequena caixinha está um barbeiro não contaminado.
Ele suga o sangue do paciente e, após alguns dias, em suas fezes poderão ser encontradas as formas tripomastigotas dos Trypanosomas cruzi, caso o indivíduo estivesse contaminado. É sinal que o teste deu positivo para a doença de Chagas. Hoje, esses testes são realizados por exame de sangue.